Você sabia que é totalmente possível receber R$ 500 por mês, todos os meses, e sem precisar trabalhar para isso? Isso se chama renda passiva. Eu vou te mostrar o que você precisa fazer, o quanto investir e algumas estratégias para chegar lá. Fica comigo até o final. Esse é um assunto muito importante, pode mudar muito a sua visão sobre finanças. Bom, então, sem enrolação. O que é a renda passiva? Ela é basicamente toda a renda que é gerada, que entra na sua conta, sem que você precise trabalhar ativamente nela todos os dias. A renda ativa, como o seu nome já diz, ela precisa vir de um trabalho, de um esforço, de algo que é realizado, e você está trocando o seu tempo pelo dinheiro. Agora, na renda passiva, você faz o seu dinheiro trabalhar por você. Como, por exemplo, podemos ter dividendo de ações, alugar imóveis, ou até fundos imobiliários, rendimentos de CDBs, renda fixa, IPCA+, enfim, temos diversas maneiras. Então pensa assim, sempre quando você está tendo que sair de casa, cumprir um horário, trabalhar ali 8 horas por dia, ou tendo que vender algo para conseguir receber um dinheiro em troca, você está trabalhando ativamente para poder ter algo em troca. Então você está oferecendo o seu tempo, ou de repente uma habilidade que você tem, e vendendo ela para receber esse dinheiro em troca. Só que aqui vamos falar de situações em que você não precisa ter essa troca de tempo e fugindo muito de tigrinhos e cassinos e todas essas realidades. Então, sim, de uma forma legal, é possível ter uma renda passiva, ter um dinheiro trabalhando para você e você dormindo ou fazendo qualquer outra coisa e ele está lá rendendo alguma coisa e está entrando dinheiro na sua conta através de investimentos, tá? É muito comum a gente ouvir falar sobre aluguéis de imóveis, né? É algo, acho que, na cabeça do brasileiro é mais fácil e mais tangível você pensar em comprar uma casa e, através do aluguel dessa casa, você viver, pagar suas contas ou até mesmo se aposentar, dependendo de quantos imóveis, o quanto de dinheiro realmente retorna sobre esse investimento. E isso é uma maneira bem fácil de visualizar o que é a renda passiva. Então, digamos que esse imóvel está alugado por uma imobiliária e você não precisa fazer nada para receber esse aluguel todo mês. Você não se preocupa se o inquilino está pagando ou não, né? Então, você não está trabalhando ativamente para receber aquele dinheiro mensal, que é o aluguel sobre o imóvel que você disponibilizou. Agora, seguindo nessa mesma linha de imóveis, eu queria compartilhar com você e mostrar como funcionam os fundos de investimentos, tá? De repente você já conhece, mas quer entender um pouquinho melhor qual que é a média que ele rende por mês e como ele te ajudaria a chegar nessa renda de 500 mensais nesse exemplo. Aqui eu entrei no site do Investidor 10 e é um lugar bem interessante para você pesquisar sobre investimentos em ações, fundos imobiliários. Tem algumas ferramentas também bem interessantes, como calculadoras de juros compostos e tudo mais. E eu queria entrar aqui com você nessa parte de FIs, e aqui nós conseguimos ter uma ideia de algumas ferramentas, né? Mas eu queria só entrar num fundo imobiliário aqui para mostrar para você. Eu vou pegar como exemplo esse aqui, o XPLG11, tá? Então, quando a gente pensa em fundos imobiliários, podem ser diversos tipos diferentes, tá? Eles podem ser de papel, pode ser de tijolo, mas pegando o exemplo do aluguel de imóvel que a gente falou antes, então, por exemplo, eu não tenho como comprar um imóvel de 1 milhão, mas se eu juntar eu, mais meus pais e mais primos e tios, enfim, nós nos juntamos todos e cada um, junto com um valor, pode comprar uma cota desse fundo. E esse fundo vai lá e compra shopping, compra galpão logístico. Claro, 1 milhão acho que não vai ser suficiente. Mas enfim, compra alguns imóveis e esses imóveis vão render um aluguel todo mês. E se você tem uma participação, você vai receber esse aluguel todo mês. Tá? E hoje é bem fácil, uma maneira bem interessante de começar um investimento numa renda variável que é bem tangível, porque estamos falando de imóveis. Né? Agora, voltando aqui para esse exemplo do XPLG11, ele é um fundo de investimento de logística. E aqui dentro do site do Investidor 10, a gente consegue ver algumas informações em resumo, né, de quanto que vale a cota dele, qual o PVP dele, alguns outros indicadores. E também, aqui se clicar em empresa, vai falar um pouco mais sobre essa empresa, né? Então, o CNPJ, ele é um fundo do tipo de tijolo e do segmento de logística, indústria e galpões. Ele possui atualmente mais de 31 milhões de cotas e os imóveis estão localizados principalmente em Minas, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
Então aqui mais embaixo fala, ó, os fundos de tijolo, também conhecidos como fundo de renda, são chamados assim por representar imóveis físicos. Normalmente o capital levantado pelos fundos são utilizados para aquisição ou construção de imóveis, para que esses possam gerar uma renda passível com aluguéis. Então, esse é o principal objetivo. Se você for um pouco mais para baixo, aqui ele vai mostrar quais são os imóveis ou aonde os imóveis estão localizados. E aqui vai comentar quais que são esses imóveis. Então, por exemplo, aqui a gente tem um centro de distribuição em Ribeirão Preto, que a área bruta dele atualmente é 21 mil metros quadrados. Então, aqui a gente está falando de algo grande mesmo, não é qualquer imóvel. Muito bem, pegando então esse exemplo do XP LG11, o que a gente precisa saber aqui de informação? Nós precisamos saber qual que é o dividend yield dele, né? E aqui considerando sempre os 12 meses, aqui ele tem um dividend yield de 9,51. O que significa? Ele é o rendimento obtido através dos proventos distribuídos. Então, na prática, se você tem uma cota dele, você vai receber esse percentual sobre o valor que você tem investido lá. E claro que aqui a gente pode entrar e vai ver que existem diversos fundos e diversos segmentos aqui, desde hospitalar, de infraestrutura. E aqui tu pode ver que ele varia muito. Esses maiores, né? Mas na média aqui ele vai pagar 10%, 11%, um pouco menos. Então aqui no site ainda do Investidor 10, na calculadora de juros compostos, vamos utilizar esse exemplo dos fundos imobiliários. Digamos que você tenha diversificado ali, tenha colocado em alguns que dão um pouco mais dividend yield, outros que dão um pouco menos, mas na média vamos considerar que seja uns 10% ao ano e que você, querendo receber esses 500, você comece investindo ali com R$500 e coloque ali R$500 por mês no investimento desses. Vamos ver quanto tempo será que precisa para ter esse rendimento. Então, por exemplo, aqui, se a gente pegar esse rendimento, a gente vai ver que, nesse exemplo, colocando R$500 por mês, que é o valor que a gente quer alcançar depois de renda passiva, depois de um ano você vai ter mais ou menos R$6.500 investidos. Desses 6.500 de juros, rendeu 320. E o que você está recebendo de juros mensalmente é R$50. Então, se a gente for aqui e aumentar um pouquinho, digamos uns 8 anos. Então, a gente pode ver que aqui lá pelo mês 88, você já vai estar recebendo 505 de juros, de dividendo, e você vai ter investido 44.500, os juros acumulado, considerando que foi reinvestido, né, esses juros para fazer os juros compostos funcionar, e ao total você vai ter o valor de R$64 mil. Então, para receber R$500, através de fundos de investimentos em imóveis, considerando aí uma taxa média de 10% ou 0,8% mensal, que é o dividend yield aí praticado, né, tendo uma diversidade, você precisaria em torno então de R$62 mil, R$64 mil investidos ao total para receber R$500. Lembrando que esses R$500 vão cair ali todo mês na sua conta, e você não precisará trabalhar ativamente para receber esse dinheiro. Por isso é a renda passiva, né? Claro que aqui a gente só está usando alguns exemplos para mostrar como é que funciona, tá? E uma outra maneira também de receber, chegar a esse valor, ou receber dividendos, ou receber sem trabalhar ativamente com isso, seria próprias ações, né? E voltando aqui no site do Investidor 10, a gente pode ver, por exemplo, clicando aqui em ações, a gente consegue ver algumas ações que são as mais buscadas, enfim, e pegar algumas ações que pagam dividendos com constância. Por exemplo, vamos pegar a Itaúsa e, da mesma maneira, vamos descobrir o dividend yield dela, 8,74. Tá? E aqui a ideia vai ser parecida, né? Então, nas ações, existem ações que têm um objetivo maior de dividendos, de juros sobre capital próprio, mas, no geral, não vai conseguir obter aquela renda mensal, digamos assim, como os fundos imobiliários fazem. Mas só para ter uma ideia de como funcionaria, e dá para entender aqui pegando esse exemplo da Itaúsa e outros exemplos, a gente vai ver que o dividend yield costuma ser um pouco mais baixo que fundos imobiliários, que já tem como objetivo ter essa renda, essa distribuição mensal. Né? Voltando lá à calculadora, a calculadora de juros compostos, vamos colocar o mesmo valor inicial 500, investir 500, e vamos colocar aqui uma taxa de juros anual um pouco menor, vamos colocar uns 8% ao ano, por exemplo, ou até menos, considerando uns 7% ao ano, já que as ações costumam pagar menos dividend yield, menos dividendos, né?
E se a gente calcular aqui, eu vou já chutar uns 10 meses, desculpa, 10 anos, aí a gente vai observar que lá pelo mês 123, você vai ter uma renda aí de R$ 500, tendo um valor total de R$ 89 mil, sendo que 62 mil foi dos 500 mensais que foram investidos e 27 mil foi só os juros compostos em cima desse valor que teria sido reinvestido, né? Então, como o dividend yield é um pouco mais baixo, acaba demorando um pouquinho mais. Mostrei aqui duas opções, né? A gente pode falar também de renda fixa, deixar em CDB, IPCA+, mas são duas opções assim para exemplificar como é possível ter um dinheiro trabalhando para você, rendendo e entrando na sua conta sem estar trabalhando ativamente para conquistar esse dinheiro. Ah, mas aí você pode dizer, mas eu não tenho 100 mil reais na conta. Mas a grande verdade é que com consistência e disciplina, nós conseguimos chegar em grandes objetivos. Então imagina só, se você investir R$ 500 hoje em ativos que rendem aí mais ou menos 0,8% por mês, em torno de 7 anos você já vai ter uma renda passiva de R$ 500. Aí você me pergunta, ok, mas eu não tenho como investir tudo isso. Mas comece com o que você tem, né? O importante é os primeiros passos. Aí você, daqui 7 anos, o tempo ele vai passar, independente de se você começar com os seus hábitos, se você começar a investir hoje ou não, esses anos eles vão se passar. E não seria melhor ter uma renda passiva, seja de 100, 200, R$ 500 ou até mais, depois que esses anos se passarem? E algumas dicas. Se você reinvestir os dividendos, né, reinvestir o rendimento delas, por exemplo, eu tenho um fundo imobiliário e eu estou recebendo R$ 50 ali por mês e eu pego esses R$ 50 e compro mais cotas. Dessa maneira, os juros compostos vão atuar de uma forma muito mais forte e fazer com que o tempo seja muito mais rápido. E o ideal sempre é diversificar. Aqui a gente conversou sobre alguns exemplos, alguns fundos de investimento, ações, mas o ideal é ter de diversificar para que quando aconteça algum movimento no mercado, você não sinta um impacto tão grande. E mesmo que seja somente R$ 100, o importante é o começo, né? Agora eu queria trazer alguns pontos aqui que é muito importante para ter atenção. Não existe milagre, tá? Não existe você investir R$ 1.000 no jogo do Tigrinho e começar a receber 500 mensal. Não existe você ir num cassino e começar a receber uma renda vitalícia ou apostar R$ 10 e ganhar R$ 1.000. Essas coisas elas são só para sugar o teu dinheiro suado, né? Então fuja de promessas que falam, ganhe 3% ao mês, ganhe 5, 10, 15% ao mês. A gente acabou de ver que dificilmente a gente consegue rendimentos tão altos, porque a realidade não é essa. E antes de buscar essa renda passiva, como nós sempre falamos, buscar a reserva de emergência. Aí, claro que quando for fazer essa diversificação, dê uma estudada, tenta entender um pouco melhor sobre fundos imobiliários, que é um ativo muito interessante para começar em renda variável, porque você consegue visualizar melhor, já que são imóveis e em alguns casos, imóveis físicos mesmo, né, que são investido dinheiro. E o mais importante de tudo é sempre diversificar. Bom, então é isso, R$ 500 mensais de renda passiva está sim ao seu alcance. Só precisa dar o primeiro passo, ter disciplina, constância, que é o mais importante, e pensar no longo prazo, não pensar daqui 1 mês, 2 meses, daqui 6 meses, mas pensar num planejamento visando lá na frente, né? E fala aí qual que é o seu desejo de renda passiva. R$ 100, R$ 500, R$ 1.000, R$ 10.000? Conta aí nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like aí, se inscreve, tem outros vídeos nessa mesma linha de pensamento. E muito obrigado aí pela sua atenção.